Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E como tu já sabes, tenho aqui uma convidada, a Inês, que nos irá falar sobre muito do que ela tem explorado nestes seus anos de vida e garanto-te que tem sido imenso mesmo. Inês, seja muito bem-vinda. Começo Olá. já assim. Eu conheci-te em 2011, recordo-me perfeitamente, estávamos em Auroville, na Índia, as duas e não só, e foi assim que o universo quis que duas portuguesas se conhecessem, e tu na altura estavas a escrever um pequeno livro sobre crianças, o Children's Land ou qualquer coisa assim, mas tinhas tido uma queda de moto e o universo estava mesmo a querer que tu escrevesses, porque te obrigou a parar, porque tinhas o pé engessado ou qualquer coisa. Recordo-me disso e pronto, e recordo-me depois de muita coisa, de explorarmos, estudaste Watts um bocadinho, lá foste tu, porque sei que és uma estudiosa, sempre a explorar tudo. Aliás, recordo-me tu dizeres essa frase, eu estar à pendura contigo, tu na motinha, na vila, em... Como é que se chamava? Kulapala... Como é que se chamava? Nem me lembro, não importa. Kulapalayam. Sim, qualquer coisa assim. E tu a dizeres que adoravas também esse conhecimento de testar em ti, para depois então saber. E falávamos de plantas na altura. Então, efetivamente, és esta mulher exploradora. E deixa-me só acrescentar mais uma coisa, que é, foste tu, sem saberes, que me fizeste ir até à Bolívia, ao salar de Uyuni. Uni. Porque nessa altura, em 2011, falaste-me desse salar e com um amor, uma forma tão bonita, pelo menos eu senti assim, que eu senti naquele dia, eu quero ir lá. Então fui lá em 2018 ou 2019, na minha volta ao mundo, mas foi um dos locais que eu disse, aqui eu tenho que ir. Portanto, para saberes que tens estado presente também em várias pegadazinhas que foste deixando e que ficaram, não é? Quando o universo nos traz, nós nem sabemos porquê, nem quando, nem onde, nem como, mas efetivamente, então é com muita honra que te recebo aqui, Obrigada. neste 21º episódio, que nada é por acaso, o 21 na tua vida também, e agora na minha, mas já lá vamos. Fala-me um bocadinho de ti, para quem nos está aqui a ouvir e a ver, quem é Inês Aires? Quem é esta mulher que eu trago aqui? Obrigada pelo convite. A Inês é uma experimentalista. Nasci numa família de 8 filhos, sou a 7ª e sempre vivi numa casa com muita gente e com muitos assuntos e com cabeças muito diferentes, que me abriram muitos horizontes. E eu acho que por ter 6 irmãos mais velhos que me estimularam a aprendizagem desde pequenina. Eu era sempre interessada em tudo, porque como queria andar sempre com eles, tinha que me interessar por tudo o que eles fizessem, tudo era interessante. Abriu essas portas em mim e ao mesmo tempo venho de uma família estruturada, sempre senti a minha família como o meu castelo e porque tinha essa estrutura de base foi fácil viajar e foi fácil ir explorar o mundo, porque eu lembro-me de pensar, quando ia numa nova viagem, que se alguma coisa corresse mal, o pior que podia acontecer era voltar para casa, e voltar para casa era ótimo. Muito bom, Por isso, não é? sim. Então essas raízes, Essa base estruturada, sem exatamente, dúvida. permitiram que eu voasse bastante longe. Então estou muito agradecida à minha família sobre isso. Como é que é ser a 7ª filha? E depois ainda há um 8º, não é? Há um 8º. É demais. É interessantíssimo. É bonito. Fui muito protegida ao mesmo tempo.
pelos meus irmãos rapazes. Conheci muita gente, porque eram os meus irmãos vezes os seus amigos, não é? Abriram-se muitas portas, ainda hoje em dia se abrem. E eu acho que e também introduziram-me assuntos e coisas porque gostavam de mim, porque queriam que eu tivesse cuidado com determinados assuntos, porque queriam que eu fizesse um caminho bem feito, que me ajudaram a fazer determinadas escolhas, nomeadamente até o meu curso. Exatamente. O meu curso foi o meu irmão Nuno, que totalmente me influenciou para tirá-lo. Eu ainda estava meio confusa no 12º ano sobre o que fazer e lembro perfeitamente do meu irmão virar-se para mim e disse: vai para a Engenharia do Ambiente. E fez-te sentido? Fez-me totalmente. E hoje em dia, fez-me totalmente. Sem dúvida, não é? Sim. Um visionário ele. Muito bom. Ele é cientista do ambiente. Ok. Por isso. Deixa-me perguntar-te assim, porque quando estavas a falar agora, imaginei a Lua, que não é a 7ª filha, só a 5ª, mas efetivamente esse marcar o passo para poder acompanhar os mais velhos. E isso também puxa por ti, não é? Portanto, sem dúvida que teres irmãos mais velhos puxou por ti, fez-te desenvolver e querer estar também com tantas dessas partilhas e desses conteúdos. Portanto, também tem esse caráter positivo, tão abrangente. Como é que era a Inês, e depois saímos aqui da infância, como é que era a Inês nessa altura? Curiosa, certamente, desde já, experiencialista também, mas como é que era a Inês? Como é que tu te vês nessa menina? Do que eu me lembro e do que eu sei que me dizem, eu era mínima, era muito pequenina e nunca gatinhei, porque tinha pressa. Eu comecei a andar com 9 meses, por causa dos meus irmãos mais velhos. O que, by the way, hoje em dia eu tenho uma questão de direita e esquerda, exatamente porque não gatinhei. Então eu confundo a direita com a esquerda. Sou disléxica nos lados, que é engraçado porque dou aulas de yoga e tenho que falar de direita e de esquerda constantemente. Mas então eu era muito pequenina, andava sempre atrás deles, queria sempre ir para os sítios onde eles iam. Quando eles não me levavam, eu encavalitava-me na janela e chamava-os, principalmente o meu irmão Nuno. Nuno. Não os deixava ir para lado nenhum sem mim. Era muito agarrada à minha mãe também. Gostava muito da minha mãe. O meu pai diz que eu tinha uns olhos muito grandes e muito intensos. E que vinha cá e sabia o que é que queria. E na verdade, eu corri sempre atrás do que eu queria. Às vezes, em alturas tinha a coisa bastante definida e sabia o que é que era, outras alturas não. E por isso fui explorar muito o mundo. Mas sempre encontrei algo dentro de mim que conseguia, era como uma bússola de caminho, que marcava uma direção e dizia-me: é por ali, mesmo que todas as variáveis à volta pudessem indicar o contrário, e alguns dos meus projetos são assim. Eu sentia que aquilo estava correto e ter os meus irmãos dava-me uma segurança enorme. Sim, os meus irmãos e as minhas irmãs sempre me deram uma segurança enorme. E variabilidade. Muito bonito estar-te a ouvir. E eu sempre senti essa conexão contigo, incrivelmente. Temos trajetos de vidas diferentes. Eu sou filha única, não tenho uma família estruturada, mas também sempre senti essa necessidade de ir. Talvez porque também não tinha referência, a mim pela versão oposta, mas então ir em busca da minha própria referência. E quando eu te conheci, eu senti uma grande convicção, esse olhar, não é, de quem sabe, tens muita determinação, muito pulso em ti, mas ao mesmo tempo essa bússola, e sem dúvida que também és conduzida pelo coração. Vou simplificar assim nestas palavras, mas tens esse fio condutor, tens esse... E, portanto, nós conhecemos na Índia e pouco tempo depois, nem se chegou a 1 ano, mas um ano depois, voltámos a encontrar em Tulum, e lá estavas tu, convicta, e não sabias bem para onde é que era para ir, mas tu sentias que era para estar ali naquele momento. E isso é muito bonito, porque lá está, não é para o futuro, é no momento. Tu estás no presente e o futuro vai-se definindo a cada momento que vai
até que chegue lá ao futuro, não é? Então lá me recordo de ti ali, também implementar um projeto com uma amiga nossa, e acho que aí já implementar também o Children's Land, lembro-me de qualquer coisa, e lá ias tu, muito solta, por um lado, muito livre, no sentido de seres tu, pelo menos é assim que eu te tenho em memória. Acordavas, ias fazer o teu exercício, ou lá ias tu de bicicleta, ou ias caminhar, ou correr, ou nadar, não sei, mas fazias as tuas práticas, e fui-te vendo sempre assim, sabes, como essa mulher que percorreu o seu mundo interno, acima de tudo, vivendo aquilo que era coerente a cada fase da sua vida. Então é muito bonito estar-te a ouvir dizer isso, porque efetivamente eu reconheço isso, eu vejo isso em ti. Mas houve um rasgar de outras coisas, de outras ideias e de outros Acredito. conceitos e preconceitos que eu tinha e formas de pensar, não é? Eu tirei um curso de engenharia, estudei yoga ao mesmo tempo, mas o yoga não ia ser a minha vida profissional. Eu estava vinculada para trabalhar em engenharia do ambiente e quando comecei a fazer uma carreira, apercebi-me que o dia-a-dia dessa carreira não me satisfazia. Então também há aqui um desmontar de ideais. Completamente. E Não é? deixar Daquela- de e da- corresponder à Exatamente. sociedade, até à família, não é? À Que família. também tem essa... Exatamente. Tipo, que tenho uma ideia, não a tua carreira, o yoga, que estranho, não é? Tipo, de repente tiras engenharia, vais ser professora de yoga, tipo, que coisa é esta? E estamos a falar há anos atrás. Sim, não estamos a falar, o yoga agora é É mais... conhecido, sim. estamos a falar há quase 17 anos atrás. Portanto, 16, uma foi. grande jornada. Mas aí lá está, mais uma vez, a força do teu pulso, não é? Esse ar convicto de quem, mesmo que às vezes não soubesse bem para onde é que ia, sentia que era para ir por ali. É uma voz dentro de ti. É aquela coisa que... eu acho que uma grande parte é o nosso coração, mas não é só o nosso coração, porque também não são só as coisas que nos apaixonam, são as coisas que têm que ser feitas. Sim, eu por E acaso que quando digo o coração, eu espírito nos remeto, leva, sim, sabes? eu remeto Tipo, aqui o portal para a alma, sabes? sim, Não missão. fico só no coração, palavra, mas para mim simboliza mesmo todo, a essência, a alma. E olha, e ainda bem que tu enverdaste pelo yoga, porque um dos temas que eu quero trazer é sem dúvida o caminho do yoga que tu tens percorrido. Portanto, já nem digo de todo o estudo e de toda a prática e de tanto que tu já deste no yoga, desde aulas no Boom, sei lá o quê, pelo mundo, mas este projeto atual que tens em Portugal e que foi muito bem implementado e com muita cabeça também, tua, do yoga nas prisões. Fala-nos um bocadinho, como é que tu chegaste até aqui? Então, a primeira vez que eu pensei na questão da prisão, a primeira vez que eu decidi pensar em prisão, no que é prisão, enquanto estrutura da nossa sociedade, foi para um projeto de arquitetura, nada a ver. Ou seja, é um arquiteto com quem eu trabalho, com quem eu faço consultoria de sustentabilidade em edifícios e queria entrar num concurso para uma prisão em São Francisco, na Califórnia, que ia ser numa plataforma petrolífera, então íamos apresentar uma ideia conceptual. E foi desenhada uma estrutura lindíssima sobre o redondo, que quando tu olhas faz lembrar um pescoço e uma cabeça a saírem do mar, porque é uma plataforma, está no meio do mar. E então toda a poética do projeto e a forma como ele foi estruturado assentava na premissa da prisão como um lugar de transformação cerebral e não um lugar de castigo ou um lugar de... Não é? Que bonito, é? Sim. Trazer aqui Então outra... foi a primeira vez que eu comecei a pensar que isto veio assim, que veio esta luz à minha cabeça. Isto foi em 2013. Entretanto, e ao mesmo tempo, não é, nestas viagens, principalmente na Índia e no Nepal, eu visitei muitos mosteiros, muitos ashrams, passei muito tempo em ashrams, em formatos muito intensivos, em que nós temos rotinas muito próprias dentro do ashram, e que no fundo estamos reclusos, também estamos isolados, também estamos dentro de um ambiente do qual não saímos durante bastante tempo, mas o objetivo ali é conhecermos, é praticarmos, é estudarmos linhagens, pronto, seja o que for, ou seja qual for o desenho do ashram. Existem ashrams para yoga, existem ashrams mais para filosofia, etc.
Por isso depende do sítio onde estávamos. E isto começa a abrir um pensamento na minha cabeça que é, por que não, se os mosteiros e os monges e nós próprios nos vamos para estes lugares para nos recolhermos e entrarmos em estados meditativos e silêncio e solidão no sentido não de estar sozinho, de estar connosco próprios, porque não transpor esta rotina, esta forma para as prisões? Porque no fundo o que se pretende de alguém, não é? exatamente, acho eu, no meu ponto de vista, quando alguém comete um crime e é julgado por esse crime e vai para um estabelecimento prisional para cumprir uma pena, o que se pretende é que a pessoa faça um exame de consciência. Creio eu. Tenha um exame de consciência, consiga refletir no que fez, toma aquele tempo de isolamento, castigo, não castigo, punição, não punição, privarmos da liberdade, é sem dúvida um facto, mas para a pessoa sair melhor. Isso não é o que acontece nos sistemas prisionais. Ou são raros os sistemas prisionais a nível do mundo, mundialmente, que isto acontece. Claro, fica ainda mais pesado para a pessoa, não é? Ainda sai mais numa energia. Em alguns, sem dúvida, sem dúvida. E são tratados, é muito desumano. São lugares muito desumanos. Eu às vezes gostava, seria interessante que toda a gente um dia fosse visitar um estabelecimento prisional, para ter mesmo uma ideia do que é. E em Portugal eles são muito bons, porque eu já estive no México e no Equador em prisões que, meu Deus do céu, é como nos filmes, é como tu vês. Sim. Pronto, é mesmo hardcore. Portugal a coisa até... Mas lá está no ponto de vista do lado da consciência e do ser humano em si, se calhar não é aproveitado. É uma ótima perspectiva aquela que estás a trazer. Nunca tinha pensado assim. Exatamente. Esse tempo que estão lá, no meu ponto de vista, pode ser aproveitado de outra forma. Uma forma construtiva, trazer-lhes boas referências, boas... Exatamente. No fundo, ensinar ou passar ou disponibilizar práticas que eles podem fazer ou não, porque tudo isto é voluntário. Não podes obrigar ninguém a ir fazer uma aula de yoga ou meditar, nem mesmo uma pessoa que está reclusa, mas abrir o convite e permitir que haja um espaço que os convide a isso, porque o que os meus alunos reclusos me dizem é que é o tempo deles de silêncio. Eles estão ali, é um lugar de segurança, é um lugar onde eles podem baixar a guarda, porque estão comigo dentro de uma sala, há guardas fora, e os guardas ultimamente nem sequer estão dentro da sala, às vezes estão na porta, levam-me à sala, depois acompanham-me à saída, muitas vezes, outras vezes não. Já me perguntaram, tem medo? E eu, não tenho medo nenhum, ninguém aqui me vai fazer mal, eu sei que ninguém me vai fazer mal. Mas então, essa hora e um quarto que eu estou lá a dar-lhes aulas é um lugar, é um espaço seguro para eles. É um espaço que podem estar com eles, é um espaço que podem praticar, é um espaço que estão comigo. Eu levo uma energia diferente, eu e mais 20 professores, porque eu não estou sozinha nisto. Quantos são a tua equipa? Ia-te perguntar isso. Somos 20. Neste momento somos 20. Se tudo correr bem, talvez expandamos no próximo ano. 20 mesmo professores? 20 professores okay. Formados, todos professores de yoga em pré, e depois o projeto oferece a especialização em Trauma-Informed Yoga, que é uma especialização de 20 horas, em que passamos por, basicamente, assuntos sobre trauma, sobre o que é lidar com pessoas traumatizadas, espaços traumatizantes, e coisas na prática do yoga e exercícios que podem ser e não podem ser feitos dentro de um estabelecimento prisional, e depois de detalhes como até como é que eu vou vestida. Muito podem bom. ir a esse ponto. E de trato, muita atenção na forma como falamos. O nosso discurso não é o mesmo discurso que se eu estiver a dar uma aula aqui, neste espaço lindíssimo com a montanha lá fora, e a saber que os meus alunos a seguir vão à praia. E depois a forma como falo para um grupo que saiu de uma ala, de uma cela, de um lugar pesado, que volta para esse lugar pesado. Por isso, a palavra tem que se ter muita atenção. Foi uma coisa que eu apanhei-me logo na primeira aula, ai meu Deus, tipo...
E fazer com que eles se sintam bem e que encontrem nestas ferramentas da respiração, do asana, da quietude, do relaxamento, encontrarem o seu espaço seguro dentro de si, que podem visitar em qualquer outra altura do tempo que estão dentro do estabelecimento prisional. Faço-me entender? Sim, e deixa-me perguntar-te assim, já agora, há quantos meses ou tempo conseguiste já colocar o projeto em prática? Estás em que mês? Aulas? Das aulas, sim. 6. Há 6 meses já. Mês. O projeto começou há 4 anos. Qual é a evolução? Só nestes 6 meses? Para a minha turma? Para as tuas turmas, excelente. sim, ou para esta turma. É excelente. É que é bom também ouvir essa evolução, não é? Na prática. Eu tenho alunos que não faltam às aulas. Não faltam. Muito bom. São um grupo muito estanque. Já têm os manuais. Nós tivemos um donativo de 140 manuais. Por isso já consegui distribuir o manual que foi escrito pelo James Fox. O James é o fundador do projeto internacional do Prison Yoga Project. Tem 20 anos. Por isso isto já é um modelo testado nos Estados Unidos, em 72 estabelecimentos, que o James começou há 20 anos. E durante 20 anos também apercebeu-se de que o yoga dentro da prisão tem que ser, não lhe quero chamar refinado, mas tem que ter uma especialidade. Exatamente por serem pessoas, por todo o contexto, não é? Então há um livro que chama-se Prison Yoga, um caminho para a cura e recuperação. Então nós traduzimos ele para português, fizemos os prints todos, por isso neste momento os alunos têm todos livros, cada um tem o seu manual, muito bom. O que permite, e tem o seu tapete também, privado. Eu levo os tapetes e digo para eles ficarem com um para eles e para cuidarem do seu tapete. E o seu tapete é o seu lugar mágico, o seu tapete mágico. Tipo, quando abrem o tapete, aquele é a sua área, o seu tempo, é o seu espaço sagrado. E tem um manual que os ajuda, quando não têm aulas connosco, a conseguirem ir seguindo, tanto estudarem a filosofia do yoga, porque passa pelos 8 angas, etc. Por todas essas partes. E, no fundo, complementar o que aprendem nas aulas. Muito bom. E ao longo destes 6 meses, portanto, há alunos que se mantêm, sentes que há mais pessoas curiosas, pelo menos com vontade de, certo. Ou ainda há alguma restrição mental, ou seja o que for, dentro do estabelecimento onde estás a ir? No meu vem quase sempre, aparecem-me alunos novos. Porque ouviram o amigo e o amigo diz e traz e depois pedem autorização e vêm-me dizer o número e eu esqueço-me que nas prisões falam por números. É uma loucura, não é? As pessoas não se chamam Lisa, tu chamarias de 120 ou 123, não é? Tipo, pronto, há isto, então vem sempre, na última aula vieram 2 novos e nesta aula veio mais um novo. Por isso vem sempre um novo, trazido pelos outros. Olha, só mais uma questão, já agora. Depois há outros que faltam. Sim, também não vêm, depois vão ao ginásio, depois de repente já têm que fazer brigadas. Há toda uma... Há coisas a acontecer. Demora o seu tempo também, não é? Tem o seu tempo. Se calhar depois voltam, passado um tempo. Volta. Mas há uns que não faltam. Muito bom. Que são aqueles que estão lá todos certinhos. Muito bom. Depois tem mesmo a ver com o processo. É demais. É demais porque já temos uma relação. Eu já sei as lesões que eles têm. Tipo, já sei onde é que eles têm que ter cuidado. Já entendo as personalidades de cada um. Não é? Como é que cada um é. Muito bom. E estes 20 professores que vocês estão sempre no mesmo estabelecimento ou vão a outros? São 5 estabelecimentos e de momento eles rodam dentro de um estabelecimento. Por isso eles estão colocados, nós estamos colocados consoante a nossa área de residência. Eu vivo em Colares, por isso dou aulas em Sintra. Depois temos o estabelecimento do Linhó, mesmo ao lado de Sintra, que tem outro grupo. Comigo estão 2, está o Paulo Reis e a Ana Carreiro. Nós rodamos os 3 dentro das aulas semanais, depois dentro de Sintra. Depois temos o Linhó, que tem outros 3 professores, a Alexandra, o Adriano e a Beatriz, e rodam no Linhó. Já aconteceu irmos substituir aulas, mas pontualmente. Eu tento mesmo que não aconteça. É mesmo quando não há hipótese e alguém não pode mesmo mudar, eu às vezes pergunto se há outros na mesma área que possam substituir. Já aconteceu, a Alexandra já veio dar aulas a Sintra.
Depois no EPL giram 6 professores, porque há 2 turmas. Onde é que é o EPL? O EPL é a prisão de Lisboa, Ok. que fica ali no topo do Parque Eduardo VII, aquele edifício lindíssimo. E aí é um projeto mais sensível ainda, porque aí estamos com a Alaguê, e a Alaguê eles não são só reclusos, eles também estão a recuperar a toxicodependência. Então temos mais uma nuance dentro dessa turma. E aí rodam 6 professores porque são 2 turmas. Nós normalmente temos 3 professores a rodar por turma. Depois tem Coimbra, estão mais 3, Santa Cruz do Bispo estão 4 no Porto, lá em cima. E em Santa Cruz do Bispo, que é a feminina com que nós estamos a trabalhar agora, já abrimos também só aulas de meditação guiada. Muito bom. Com um professor que não é professor de yoga, que é de meditação, e tem dado só meditações guiadas. E a importância destes projetos e nesta visão com que tu os trazes, não é? Que é mesmo aproveitar aquele tempo em que a pessoa já está ali, reclusa, e poder trazer-lhe boas referências, trazer-lhe outras perspectivas, trazer-lhes outras visões do mundo, porque lá está, como se costuma dizer, o yoga não acontece só no tapete. Portanto, que eles possam levar aquilo para a vida, não é? Meu amor, o yoga não acontece Exato. no tapete de Ok, todo. Eu cada a vez frase, estou mais a frase. convencida disso. E que bom, no não é? tapete acontece a prática que fazemos e que durante, talvez no início é mais física, depois passa a ser menos física. Eu ainda outro dia estava a falar com alguém e por causa da vinculação e das pessoas ligarem muito o yoga à parte física, e eu perguntei-lhe, então se eu tiver um acidente e ficar tetraplégica, eu deixo de ser um yogi? Uma yogi? Para ti? E essa pessoa não me conseguiu responder. Só porque o meu corpo não responde? Ou deixou de responder por alguma razão? O yoga é um método, é uma filosofia, é uma forma de vida, é uma disciplina enorme. Sim, E existem tantas outras formas de praticar que não é no tapete. Aliás, quem se vincula à prática no tapete nem sequer está a praticar yoga, está a fazer um par de posturas que podemos chamar alongamentos. Porque o yoga está começa a ser fora do tapete, a maneira como tratas as pessoas, a maneira como estás na tua vida, a maneira como falas com quem... Eu reformulo totalmente a frase. Não, eu pus o lá só. Mas é bom vermos a coisa assim. Mas sem dúvida que é uma atitude na vida, é uma visão, é uma forma de estar, não é? Não é uma prática. Não é só uma prática. Não é só, lá está. Olha, e existe abertura no nosso país para mais estabelecimentos prisionais poderem receber este projeto? Eu quero imenso e já recebi. Então, como é que isto acontece? Nós abrimos uma associação, porque uma pessoa individual não pode assinar um protocolo com o Ministério, então tivemos que abrir uma associação. Eu juntei um grupo de pessoas que têm esta visão e que entendem a visão e que queriam apoiar isto, e fundámos a Almaz. A Almaz é a associação que gera o Prison Yoga Project cá, e foi a Almaz que assinou um protocolo com o Ministério da Justiça, que depois é operacionalizado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Pronto. E esta é a parte, é a entidade dentro do Ministério da Justiça que trata de toda a parte prisional. E eu tenho um contacto, que é o Filipe Arraiano, então eu trato muito com ele, com tudo que é direção. E ele já me escreveu e já disse, já tenho mais alguns estabelecimentos interessados em abrirem, quando é que está preparada. Só que eu preciso de mais professores e preciso de formar mais professores. Fica aqui já esta dica. Assim, temos pedidos... Qual é o e-mail de contacto? eu digo tudo no fim. Temos pedidos de professores para se juntarem. E o que é que eu tenho feito? Tenho-os em stand-by, porque eu preciso de organizar outra formação, preciso trazer cá a coordenadora do programa europeu, que é a Josefine, que dá esta especialização, porque eu ainda não a posso dar, talvez daqui a uns anos. Porque para nós, a nossa intenção, e nós gostaríamos que todos os professores que fossem dar aulas para as prisões tivessem esta especialização, para terem um bocadinho mais de ferramentas, estarem integrados também no Prison Yoga Project Global, porque eles dão acesso a todo um fórum com imensos conteúdos. Exato, e que já tem uma experiência de 20 anos, não é? Exatamente, claro que tem e podemos sempre falar com outros professores que estão noutros países, termos esta rede de apoio.
pronto, por isso é reforçar a equipa e depois ir abrindo outros estabelecimentos. Muito bom. Mas é bom para nós, neste momento, cimentar os que nós estamos agora. Exato. Ir cimentando bem o que estamos agora. Estamos a fazer agora. Exatamente. Até Porque depois quando se alarga, ou realmente está bem estruturado, ou pode começar a haver aqui algumas ramificações menos firmes, vou dizer assim, não é? Por isso é que percebo perfeitamente o que estás a dizer, de também ir com calma, ir com essa cabeça, tronco e membros que tu trazes às coisas que fazes, não é? Porque assim, um professor de yoga dizer que quer ir dar aulas a uma prisão é uma coisa. É uma coisa. Depois ir efetivamente dar aulas a uma prisão é outra. E depois estar lá efetivamente 6 meses e perceber o que é que aquilo faz a si mesmo é outra. Então, sem dúvida. Eu também não sei se destes 20, alguém daqui a não sei quanto tempo me vai dizer, olha Inês, vou sair, ou a minha vida já não permite, ou não é? Tipo, também temos que ter esta atenção. Por isso, ter este tempo todo de teste. E por isso é que eles também, por isso é que nós temos os professores a rodarem, para não ser muito pesado, para não terem que dar muitas aulas por mês. Pronto. Para haver aqui um respirar entre. Agora, eu também sei que vão aparecer pessoas, e eu tenho a certeza, que provavelmente estão desenhadas exatamente só para isto. Para só irem fazer prisões. Porque eu sei que existem estes espíritos e estas cabeças. Exatamente, sim. Abrir a isso. E que têm esta força, porque não é fácil entrar num estabelecimento prisional, não é fácil, tu tens que te segurar energeticamente. Para mim, que sou mulher, eu vou a um estabelecimento prisional de homens e faço questão de ir a um estabelecimento prisional de homens. Olha, mas... eu acho que não vou cometer nada de inconfidente, posso trazer a nossa conversa em off, e para nós que somos mulheres, como tu estavas a dizer, agarrando isso, e para ti que és mulher neste caso, porque falamos de ti, até, por exemplo, uma mulher que menstrua, de repente, estar mais sensível no dia da aula, portanto, energeticamente, realmente ter esse centramento e essa consciência, essa conexão a ela própria, esse enraizamento também que é preciso. Já me aconteceu uma vez, por acaso, e percebi que, como estou muito mais sensível nesse dia, não é uma coisa que por exemplo, a mim me faça bem. Lá está. Irei evitar. Por detrás, não é? E é mesmo diferente, porque hoje fui dar aula à Sintra e tudo bem e tudo ótimo, impecável. Mas no dia que estava menstruada, senti-me totalmente, saí de lá, muito movida com tudo, com a energia daquilo, com tudo, não é? Com tudo ali. É preciso realmente, nem imagino o que isso não é? É preciso também termos alguma autoridade própria, e segurar uma turma de reclusos é diferente de segurar uma turma de não reclusos. Exato. Por coisa assim. Exato. Sim, é diferente. E no início, a primeira vez que eu fui dar a aula, eu estava tão nervosa, parecia que nunca tinha dado aulas na minha vida, dava aulas há 15 anos. Eu própria foi tipo, Inês, o que é que se passa? Eu estava, porque eu vou para um lugar, eu sei lá se eles me vão respeitar, eu sei lá como é que eles vão olhar para mim, não é? Tipo, é tudo uma incógnita. Então, nós próprios temos que nos colocar num lugar de, eu estou aqui para vocês, mas não estou aqui para vocês... Estou aqui para vocês num determinado limite. Além desse limite não é negociável. Tipo, não há faltas de respeito. Exatamente. Limites, há esta questão de existir na pessoa. Tem que ter alguma autoridade própria. Olha, eu vou aproveitar, vou desviar o assunto. Sim. Sei que depois também não temos muito mais tempo e eu também te quero trazer aqui. E que, já que estamos a falar de energia e de segurar o nosso espaço energético, etc., tu agora, não sei também há quanto tempo, trouxeste para Portugal uma xamã, posso dizer assim, não? Linda, que conheci agora em junho, acho eu, a Maria Galindo, e tu e ela, e agora já criaste aqui um grupo de portadores de fogo, acho que posso entrar por aqui, porque acho que também é muito bonito, com uma visão maia. Fala-nos um bocadinho disto, em vez de ser eu realmente aqui a falar, tu melhor do que ninguém sabes o que nos dizer. O que é que te fez, para já, como é que conheceste a Maria, e o que é que te fez sentir, e já lá no México, não é?
experienciar todo este mundo e segurar-te nesse espaço energético, que também o sabes fazer, ou vais aprendendo e vais também evoluindo nesse campo. E o que é que te fez depois trazer lá a Portugal e estar nestes portadores de fogo, abrir estes portadores de fogo? Foi o México. Foi México, a minha com vivência no México. Acabaste por ficar lá há quanto tempo? 5 anos. Já que eu tinha visitado o México alguns anos antes de ir para lá viver e senti uma grande ligação com o lugar, com a energia do lugar. Mas nunca pensei em ir para lá viver. Pronto, e depois surgiu a oportunidade e fui. E foi assim, mesmo as datas e tudo, foi mágico. Assim, tudo se abriu. Eu respeito muito os maias e o conhecimento dos maias, porque eles eram uns astrónomos incríveis e uns arquitetos colossais. Portanto, dizer que esta, não sei se posso chamar-lhe técnica, o que é que eu posso chamar? Tu já dizes, tem toda esta bagagem maia, não é? Tem. E a maneira como os maias veem o que existe escrito, ou o que nós sabemos, o que existe, o que se passa, a forma como eles, da sua cosmovisão, para mim faz muito sentido. Não só a forma como eles colocam o ser humano em relação ao cosmos e ao planeta, mas depois a forma como contavam o tempo, as observações da Lua, o seu próprio calendário, os equinócios, toda esta observação que tinham das estrelas, que conseguiram cálculos matemáticos que nós, com muito esforço e com muitos instrumentos, muitos séculos depois, ainda mal chegávamos lá. Pronto. Então existe este entendimento, esta base, podemos lhe chamar científica, da observação que está, no fundo, provada que é real. E depois há a questão espiritual. Eu cresci numa família católica cristã. Para mim, aos 14 anos tive uma crise de fé, porque eu fiz tudo direitinho, as comunhões todas, e ajudava à missa, e era acólito do padre, e pronto, fazia aquilo tudo. Mas depois comecei a ter questões, quando comecei a desabrochar, não é? Aos 14 anos nós começamos a fazer aquelas perguntas mais difíceis, que os padres começaram a não saber responder. E a partir daí eu comecei a procurar noutros sítios, do que é Deus, ou o que é isto, ou isto tudo, e como é que isto funciona, e de onde é que vimos, e para onde é que vamos, e pronto. E parte das minhas viagens foram também em busca dessas respostas. No México encontrei algumas respostas às minhas perguntas, e ao mesmo tempo uma prática, que é a cerimónia de fogo, que pode-se considerar ser o centro, ou a prática mais importante da espiritualidade maia, que é usado o elemento fogo, e que para mim, enquanto prática espiritual, faz todo sentido. E enquanto o trazer um grupo junto, o ir à missa. Pronto, o ir à missa, que as pessoas vão todos os domingos, ou X domingos por mês, ou quando lhes faz sentido, ou ouvir uma palavra. E às vezes já se calhar sem sentirem, não é? Sim, ou seja qual for, em qualquer religião, seja o que for essa prática, que as pessoas vão e fazem, porque no fundo quando saem sentem-se melhor, ou porque vão ouvir uma palavra que faz sentido, ou porque vão comungar com algo que para elas é meaningful, não é? Ou porque têm aquele momento de meditação em conjunto e tudo que é feito em conjunto é extrapolado em intensidade. Pronto, temos isso tudo que existem numa prática de uma missa, um desenho, que é igual noutras práticas. Estas coisas todas existem também. Mas pronto, o desenho da cerimónia de fogo maia para mim faz muito sentido. E porque aqui voltamos ao 21 que eu vos falava no início. Por isso nós escolhemos que tu fosse o episódio 21º, 21, porque o 21 nesta tradição tem toda uma importância. Então fala-nos um bocadinho deste centro, desta visão espiritual maia, assim sucintamente, e aquilo que tu tens trazido aqui em Portugal, e já temos um grupo crescente. Somos quase 100. Já somos quase 100 de portadores do fogo.
Qual é o propósito deste fogo que se acende, o 21? Fala-nos um bocadinho É daquilo. unir o céu e a terra. Muito lindo. Um dos propósitos é unir o céu e a terra, a energia do céu, do cosmos, do Pai Criador e da terra planetária, da Mãe Geradora. Por isso é a união do céu e da terra, metaforicamente falando, mas depois olhando para o que temos à nossa volta, a terra onde nós vivemos e o cosmos, que é onde se planteia todo o universo, e nós sermos a interface dessa união, no fundo somos o fruto dessa união, os serzinhos humanos que estão na crosta da terra, que têm a ligação com o cosmos e a ligação com a terra. Por isso nós falamos a 7 direções, sendo as 2 primeiras o céu e a terra, e depois às direções do universo. E no fundo chamamos, invocamos, buscamos essa energia que também está ligada com os elementos, com os 5 elementos, e que tem a sua própria dinâmica. Cá está, voltamos aos maias. Os maias observaram o planeta e entenderam que o céu no hemisfério norte, no México, né, nasce a este, tem um azimuth de 20 graus, por isso passa pelo norte e vai para o oeste. Então uma abertura de uma cerimónia de fogo começa com a posição, começa com o céu e com a terra, como é óbvio, os 2 que contêm, e depois passamos então para o oeste, onde nasce o sol, aí está o elemento fogo, porque para eles os inícios, a chispa criativa, a chispa da alma, é um acender. O próprio universo nasce de uma explosão. E então o início, quando o sol nasce, quando vem o nosso fogo, nos ilumina todos os dias, é o início. E essa direção representa tudo o que é os beginnings, os inícios. Depois passamos para o norte. Normalmente do norte vêm os ventos mais frescos, se estivermos numa posição no hemisfério norte, como é óbvio. E ao virem estes ventos mais frescos, o que é que um vento faz ao fogo? Vai regular o fogo. Então esta criatividade ou esta criação, esta explosão criativa é regulada por um elemento que é o ar, que o pode matar ou pode aumentar, no fundo. Então o ar entra como chega ao elemento ar que vem do norte, o ar fresco que nos vem arrefecer as ideias quando temos a cabeça quente, não é? Então traz-nos a honestidade, já nos traz a integridade, a organização de toda esta criatividade que o fogo acorda. Voltando, não é? Seguindo então a linha do sol, depois o sol vai se pôr no oeste. No oeste é onde nasce a lua, e aqui entramos na noite, na cor azul, na água, no elemento da água, que já nos vai trazer nutrição, observar para olhar as nossas emoções e viajar nas nossas águas, sejam elas as águas mais superficiais ou as águas mais profundas das nossas almas. E nós normalmente fazemos isto quando? À noite. Quando já passou o dia todo, não é? Já trabalhámos o dia todo, já tivemos as energias masculinas da atividade, do fogo e do ar, e depois entramos nas energias femininas, então aí passamos para a água e para a terra. E depois vamos ao sul, que é a terra, que é onde no fundo vamos materializar e fazer florescer e crescer tudo o que ativamos e regulamos dos outros elementos. E amadurecer, não é? E aqui criamos o solo fértil para crescer e amadurecer, ou crescer, fazer crescer, fertilizar e fazer crescer, nascer e depois amadurecer, etc. Muito lindo. E sempre com a copaleira. Sim. E sempre com este fogo que transmuta, não é? Que permite toda uma limpeza. Sim. É muito bonito. Depois já são as capacidades que o fogo tem enquanto elemento de cura. Em si. Enquanto ferramenta de trabalho. A copaleira é uma ferramenta de trabalho e permite-nos levar o fogo a todo lado. E eu consigo viajar com o meu fogo para qualquer lado. Sem dúvida. Porque tenho uma copaleira. Sem Mas dúvida. no antigo... existem vários relatos. Quando os espanhóis chegaram a Veracruz, no México, e se encontraram com os aztecas, na verdade, sim, houve uma ordem de um dos reis, acho que foi
já me vou lembrar do nome dele, que agora passou-me, para os defumadores andarem ao lado dos conquistadores. E os conquistadores, que é engraçado, há um dizer que achavam que eles faziam isto porque achavam que eles eram deuses. Não é? Que havia a ideia de que quando os conquistadores chegaram ao México, os indígenas os viram como os deuses que vieram do mar. Mas na verdade não, era porque eles cheiravam muito mal. Então andavam com as copaleiras a defumar e no caminho para evitar esses cheiros que os conquistadores traziam, porque tinham hábitos completamente diferentes dos indígenas. Realmente nós pintamos a história da forma como queremos. Exatamente. Não é? E quando eu soube lá, olha, ri-me tanto. Muito lindo. Porque depois conheces as coisas lá. Olha, havia muito mais para dizer, mas o ideal mesmo é as pessoas procurarem-te e sentirem esse chamado, também irem aprender sobre esta técnica do fogo e tu vais dando sessões, não sei se é a palavra certa também, vais ensinando, vais trazendo formações para quem quiser aprender e ser um portador do fogo. E há tanto para explorar, porque este primeiro nível ensinas tudo isso e é muito lindo, eu recomendo, eu sou portadora do fogo com muito orgulho, e no nível 2, que depois já tem sido com a Maria Galindo, nós aprendemos inclusive a limpar espaços, etc. Portanto, é muito, muito bonito. Acima de tudo, aquilo que eu sinto, deixando o meu testemunho, que eu acho que também é algo que é comum a todos, entretanto, o que eu posso sentir e podia dizer, sinto também essa grande conexão, não é? É sem dúvida um elemento muito introspectivo, entras mesmo num estado meditativo. Portanto, é muito bonito, é mesmo muito bonito e eu recomendo. E nesse sentido, e não me alongando muito mais, dar-te aqui 1 minuto ou 2 para eventualmente trazeres qualquer coisa que não tenhamos falado e que tu gostasses de acrescentar, ou então deixares uma partilha ou uma pergunta a mim que tu sintas, assim espontaneamente. Ou nada. Podemos... Gostava de saber como é que ficou a tua casa depois da intervenção. Epá. Da intervenção, ok. Eu achava... Agora esquece, eu fui até outra pergunta que me fizeram já várias vezes. Liz, então como é que ficou desde que o carro entrou lá pelo telhado? E eu digo, epá, é uma vergonha porque passaram 5 meses e a seguradora nada nos disse, não é? A seguradora do carro que encalhou ali, literalmente. A intervenção, eu acredito que ficou muito melhor, não é? Pelo menos eu senti assim também. E tudo aquilo que foi feito e o amor com que eu senti, pelo menos as pessoas ali, e mesmo em humildade também, não é? Não houve nenhuma questão assim de eu ainda ter o espaço em obras ou qualquer coisa, pelo menos eu não senti. Posso não ter sido eu a ver, mas senti muito boa onda e a Maria Galindo, linda, linda, com uma capacidade de ser amor e ao mesmo tempo ancorar e sustentar e tudo aquilo que tu dizias há pouco, que é importante também, por exemplo, quando vais a um estabelecimento prisional dar o yoga, sem dúvida que ela tem, ela é. Senti isso também, portanto só sou muito grata a vocês, a ti que tiveste essa visão, que a convidaste a ir lá, que trouxeste o grupo e que fizeram essa intervenção. Que bom. Só posso agradecer. Pronto, então, quem ficou curioso sobre o Yoga Project, ou sobre Yoga Prison Project, não é? Ou sobre os portadores de fogo e muito mais que podíamos ter dito, infelizmente lá está, um conteúdo é pouco para trazer toda a bagagem que tu já foste bebendo, mas há muito para sempre aprender. Onde é que as pessoas te podem encontrar? O projeto das prisões tem um website, chama-se prisonyogaprojectportugal.com. Por isso podem me encontrar por aí. Eu troquei as palavras, não é? Pus Yoga Prison Project. Não há problema, se puseres Pronto. Yoga Prisões Portugal aparece. Por isso podem me encontrar por aí. Acho que é o mais fácil. Para o fogo, nós vamos ter iniciação no dia 1 de outubro. E depois para o ano vamos ter o primeiro encontro de todo ibérico. Não vão ser só os portugueses, mas também vamos trazer os espanhóis, por isso vai ser grande. Muito lindo. Vai ser bom. E também tens a página de Instagram. Tenho. Também podem, se calhar, encontrar por aí. Qual é? Yellow Smiley Star. Pronto, deixar isso. Portanto, o site, a página de Instagram. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer. Não, está ótimo. Pronto. Por aí. Então, fiquem atentos. É o que nós dizemos. Muito obrigada. Muita gratidão, Inês, por teres vindo. Obrigada. Por trazeres o teu conhecimento, a tua partilha e termos fluído para onde a vida quis que nós fôssemos. Como sempre. Como sempre. Lá está. Fomos com coração. Isso sem dúvida. Muita gratidão.
Obrigada, minha linda. E desse lado, espero que tenhas gostado deste conteúdo, que tenhas ficado super curioso ou curiosa sobre estes 2 projetos essenciais que trouxemos, tanto o do yoga, depois ficou a faltar dizeres o e-mail, mas possivelmente está lá no site ou por Instagram. Se por acaso fores um desses professores de yoga que sente esse chamamento e que sente que a sua missão parte por ali, contacta com a Inês. Ou se fores também alguém que sente uma grande conexão com o fogo e com todo o poder de transmutação que ele nos proporciona, contacta também. A ti, um grande obrigada por estares aqui e cá te vejo na próxima semana. Até já. Este episódio tem o apoio de Soba.